Tarde, povo de Deus, pessoas que gostam do Evangelho e até aquelas pessoas que não se interessam pelo Evangelho. Hoje eu quero trazer a vocês alguma coisa que está inquietando meu coração, e eu quero contar 2 sonhos últimos que eu tive, e quero também trazer uma palavra que está em 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uma das primeiras coisas que eu quero falar a respeito do que eu entendo desses versículos da palavra de Deus, é que muitas pessoas estão esperando o arrebatamento, que todos nós, que somos considerados a noiva de Cristo, né, a igreja noiva de Cristo, estamos ansiosos esperando esse dia maravilhoso que vai ser a vinda de Jesus. Ele vai vir buscar o seu povo e levar para junto dele. Ele prometeu isso, e está lá no livro de João, no capítulo 14, de 1 a 3. Ele está falando que ele ia para o Pai, mas que ele voltaria para nos levar para junto dele. Para onde quer que ele estivesse, nós estivéssemos sempre com ele. Isso é uma promessa do Senhor Jesus, né? Não é uma promessa qualquer, é uma promessa do próprio Senhor Jesus. E nós estamos guardando isso. E nós temos vários conhecimentos que nos remetem para esses dias atuais, né? Os dias de 2017, por exemplo, há muitas profecias que estão relacionadas a este ano. Então nós estamos assim numa expectativa muito grande de que o arrebatamento vai acontecer realmente. E desde o ano passado para cá, particularmente, o Senhor tem me agraciado com muitos sonhos sobre o arrebatamento, de que Ele está vindo buscar o seu povo. E quanto mais próximo a gente está ficando, mais isso tem se intensificado. E os 2 últimos sonhos que eu tive, eu não relatei, não coloquei em YouTube, porque naquele momento eu não estava sentindo um desejo. Mas hoje eu estou sentindo esse desejo. Sendo que antes eu quero comentar sobre esses 2 versículos que eu li em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é a seguinte questão. Se o apóstolo Paulo diz que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, voz de anjo, voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, não seria esta trombeta a trombeta de Deus que Deus vai tocar? Porque muitos estão relacionando esta trombeta à trombeta que será tocada em Israel em setembro. Mas as trombetas que vão ser tocadas em Israel, elas serão tocadas por homens. E aqui a palavra está dizendo que ele virá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Trombeta de Deus. E mais para frente, o apóstolo Paulo também está dizendo que depois nós, os que ficarmos vivos, ou se ele estava se incluindo, né? Então o apóstolo Paulo, desde a época dele, há 2000 anos atrás, ele já estava acreditando que podia acontecer o arrebatamento naquele tempo, que nós, os que estivermos vivos, que ele estava falando. Então, se a gente associar o nós estamos vivos, né, com a trombeta de Deus, pode muito bem ser que o arrebatamento aconteça a qualquer momento, sem que não haja aquela necessidade de acontecer justamente na festa de trombetas em setembro, né? Há outras evidências que apontam para setembro realmente, como o Apocalipse 12, né? Esse grande sinal, como diz na própria palavra de Deus, vai estar acontecendo em setembro. Então há muitas expectativas para este mês. Mas eu particularmente, meus queridos, eu entendo que essas trombetas não são exatamente aquelas trombetas que está falando, que as pessoas creem que será tocada em Israel, mas sim uma trombeta de Deus. Ele vai mandar tocar uma trombeta que será tocada nos céus, e com grande alarido o Senhor vem nas nuvens buscar a sua igreja, né? Então esse é o meu pensamento, esse é o meu raciocínio, sabe? Então quando as pessoas falam muito, vai ser setembro porque Deus tem que cumprir, Jesus tem que cumprir, né? Então eu acho muito questionável essa coisa de nós determinarmos o que o Senhor tem que cumprir. Porque o Senhor faz o que Ele bem entender, Ele não tem que cumprir alguma coisa porque Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, Ele quem nos criou, nós somos criaturas, não podemos dizer que Ele vai ter que cumprir.
Claro que há uma relação de todas as festas que acontecem em Israel e que Jesus foi cumprindo uma a uma, né? Então é o que se acredita que vai ser cumprido ainda as outras últimas festas, com o advento da igreja sendo arrebatada, e depois com a tribulação e por fim a entrada do milênio. Mas acontece, irmãos, que a gente não pode dizer que o Senhor tem que cumprir, porque o Senhor não tem que fazer nada que a gente queira. Ele simplesmente faz o que Ele quer. Ele é Deus. Isso é que as pessoas têm que entender. O Senhor, Deus, é Deus. Ele não é um homem para que a gente manipule. Entende, meus irmãos? Não é justo nem a gente manipular seres humanos, que dirá o próprio Deus, né? Então eu entendo que essas trombetas de Deus não sejam as trombetas que serão tocadas em setembro, né? Mas tudo pode acontecer em setembro porque há outras profecias, há o grande sinal que vai estar ocorrendo nesse mês. Mas eu penso particularmente que o arrebatamento pode ser a qualquer momento, que a trombeta pode ser tocada a qualquer momento, sim, né? Então eu quero também contar para vocês 2 sonhos que eu tive, para não me alongar muito. Um deles eu contei num grupo que eu faço parte, e na época eu não estava sentindo vontade de contar, que foi o seguinte: eu estava dentro de um galpão muito, mas muito grande, tão grande que cabia uma cidade dentro dele. Só que era uma cidade bem ajeitada, bem arrumadinha, as ruas eram limpíssimas, né? E eu estava caminhando por aquela rua como se eu estivesse dentro de um carro. Só que eu não via o carro e tinham pessoas comigo, eu não via também essas pessoas, né? Então eu ia andando por aquela rua e eu sei que era um carro ou algo parecido, porque eu não caminhava, eu não sentia o meu caminhar. Eu simplesmente ia andando como se estivesse levitando, flutuando pelas ruas, né? E aí, de repente, assim, diante de mim, existia um grupo de pessoas e aquelas pessoas recebiam um flash, né? Um flash, elas ficavam brancas, mais brancas do que essa minha roupa. Elas ficavam brancas de um branco brilhante. E elas ficavam ali, com aquela aparência brilhante. E eu seguia em frente, continuava caminhando, e de repente me dava de cara com outro grupo, que também recebia um flash neles. E naquele flash elas ficavam brilhantes, muito brilhantes. Então eu ficava parado ali vendo aquilo e de repente eu começava a ouvir um ruir das madeiras do galpão desmoronando. Então o que se entende por isso? Né? Eu consultei alguns irmãos meus e tal, e o que se entende por isso? É que essas pessoas estavam recebendo esse flash porque é o arrebatamento que está por acontecer. Né? Elas já estavam sendo flechadas. O galpão são os servos do Senhor que estão sendo guardados. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, diria até muito ruins, né? Muita gente está querendo ficar neste mundo, muita gente está ligada a este mundo. Eu não entendo por quê, porque a gente só tem visto coisas ruins acontecendo, né? Então a gente está vivendo dias assim, e eu entendi com meus irmãos que o arrebatamento está para acontecer, né? E eu vi aquilo ali. Só que aquele carro que eu achava que estava dentro não era o carro, provavelmente era o próprio Deus, né? Me carregando, me conduzindo, né? E graças a Deus por isso que o Senhor nos conduz, né? E na mão dele eu estou a salvo. Então eu vi as pessoas recebendo flash e certamente eu estava participando daquilo ali. Né? E logo a seguir que a igreja foi arrebatada, muito provavelmente vai acontecer um grande terremoto, porque a terra vai se abalar, né? Muitos mortos vão ressurgir, a terra vai ter que devolver os mortos de anos a fio, cristãos que morreram há 2.000 anos atrás, ela vai ter que devolver, a terra vai se abalar, vai haver um grande terremoto na terra. E outro sonho que eu tive bem recente mesmo, foi que eu via um homem que estava em pé diante de mim e ele segurava um prato assim, desse jeito, né? Um prato branco, totalmente branco, feito como se fosse feito de porcelana, mas ele era totalmente branco, e branco, um branco muito, muito bonito, assim, né? E nesse prato existia umas palavras escritas assim que rodeava todo o prato. Só que ela começava aqui embaixo e voltava para baixo novamente. Então, quando eu acordei, eu não entendi, né, o que significava esse sonho. O sonho era muito longo, mas eu só me lembro dessa parte, daquele homem em pé segurando o prato assim, me mostrando, né? E o homem, eu não me lembro direito dele, mas eu tenho quase certeza que estava vestido com uma roupa longa, um roupão.
E então, quando eu acordei, eu não entendi o sonho, mas aí eu orei, como é meu costume orar todo dia de manhã quando acordo. Eu orei e, em seguida a oração, eu tive o entendimento do que significava. Aquelas palavras que rodeavam o prato estavam significando que o tempo acabou, né? Ou seja, começou e terminou. Um círculo, acabou o tempo, né? A era humana acabou. Então nós estamos indo embora. E Deus vai trazer justiça a este mundo. Como está escrito na palavra, vai trazer justiça a este mundo, né? E aí daquele que não esteja preparado, daqueles que vão ficar. Por isso nós estamos o tempo todo falando para as pessoas, aceita Jesus. Aceita, é urgente, o momento é muito urgente de você aceitar Jesus. Sempre foi urgente porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? Ninguém sabe a hora que vai morrer. Mas agora a gente tem a morte que pode acontecer a qualquer momento, mas a gente também tem o arrebatamento que está para acontecer. E as pessoas que vão ficar para trás, elas vão sofrer muito, porque o mundo vai ser terrível. Vão ser 7 anos de trevas, reinado de anticristo, né? E parece que muita gente está pensando em ficar. Tem muita gente projetando coisas para o futuro. Eu vejo crentes pensando até na próxima eleição presidencial no Brasil. Eu fico com o coração... Esses dias eu estive no Rio de Janeiro, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, estive no Rio de Janeiro, casa dos meus irmãos, e eu tenho um irmão meu que ele é crente, mas ele não acredita no arrebatamento para agora. Então, de repente, ele falou que o próximo que ele vai votar vai ser em Bolsonaro. Eu olhei para ele e falei assim, Vani, me dói o meu coração quando você fala nas coisas do futuro, como se você não acreditasse que Jesus está vindo. Jesus está vindo, Jesus vem já é o momento. Jesus disse que não passaria dessa geração, a geração é essa. Israel vai completar 70 anos. Então é esta geração, Jesus vem e ele tem avisado a todos nós, o seu povo, os seus atalaias, a sua igreja, ele tem avisado, o Espírito Santo tem avisado, o grande alarido já está acontecendo. E eu não entendo porque que ele e muitos irmãos ainda estão pegados a este mundo que não tem nada de bom mais para oferecer para os crentes em Jesus. Então, esses 2 sonhos foram assim, né? Eles me mostram cada vez mais, o Senhor me mostra cada vez mais que Ele está vindo e está muito perto de vir. E baseado na palavra que eu li para vocês, irmãos e amigos, baseado na palavra que eu li para vocês, eu penso que essas trombetas de Deus sejam uma trombeta do céu. Trombetas que serão tocadas no céu. Assim como eu ouvi em junho do ano passado, 2016. Não estava dormindo, eu estava acordado e eu ouvi 3 vezes as trombetas tocarem. 3 vezes elas tocaram. Foi tremendo, foi uma experiência tremenda. Eu fiquei cheio do Espírito Santo, foi tremenda aquela experiência, né? Na terceira vez eu imaginei, eu vou ser arrebatado. Eu imaginei, eu vou ser arrebatado, porque eu estava ouvindo as trombetas tocarem. Mas aí a trombeta foi sumindo aos pouquinhos, a última foi sumindo aos pouquinhos. Então eu me pus de joelho e orei intensamente, mas fiquei radiante de felicidade. Então eu penso que essas mesmas trombetas que eu vou ouvir e todo o povo de Deus vai ouvir. Então as trombetas de Deus, né? Eu ouço os meus irmãos, eu ouço os estudiosos, eu ouço os meus amigos, colegas e irmãos pastores, né? Porque hoje, pela graça de Deus, eu também sou um pastor. Então eu ouço meus irmãos, eu entendo, eu retenho tudo que é bom. De tudo que eu ouço, eu retenho o que é bom. Mas eu tenho esse pensamento, irmãos, que essa trombeta que o apóstolo Paulo estava falando aos Tessalonicenses é a trombeta de Deus. Então fique esse alerta, né? Nós estamos bem próximos de ser arrebatados, e pode ser a qualquer momento. Eu creio que pode ser em setembro também, eu acredito que pode ser, tem muita coisa apontando para setembro, mas também penso que essa trombeta pode ser tocada a qualquer momento, e tocadas no céu, para o povo de Deus ouvir, e nós seremos arrebatados. Todos vocês, meus amados, fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, o nosso Rei, o nosso Salvador, o leão da tribo de Judá. Porque ele veio para nos salvar, ele vem para nos levar para junto dele para sempre, né? Onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Então fiquem na santa paz do Senhor. E se vocês ouvirem esse vídeo, que ainda não aceitou Jesus, faça isso correndo. Para hoje você tem que aceitar Jesus. Não deixe para amanhã, porque você está correndo muito risco. Você está correndo perigo. Acredite nisso. Não seja descrente, não. Acredite nisso. Ok? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.
Amém? E tenham todos uma excelente tarde.